Números capítulo 11, versículo 1. Agora sim. E nós estamos terminando essa série chamada Caminho no Deserto. A palavra de Deus diz o seguinte para a gente, pessoal. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se. Por quê? Vamos olhar. E o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então, o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Presta atenção nisso. Quem está com a revista aí atualizada, ou a revista aí corrigida, escreve uma expressão curiosa, porque para nós, na nossa versão, na nossa tradução, está escrito assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Quem está com a revista atualizada está escrito um populacho. Anota isso aí. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também de pepino, da melancia, do alho poró e das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual e o socavam num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e por isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim? Que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, olha o grande homem de Deus, o desejo dele. Me mata. Tem gente que ia tentar expulsar o demônio de Moisés hoje em dia. Se ele passa pela fogueira santa de Israel, Moisés era endemoniado. Me mata agora mesmo. Se te agradares de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Eu vou pular essa parte, porque eu não vou trabalhar com vocês. Moisés vai dividir, na verdade Deus vai dividir o espírito de liderança do Moisés, ele vai dividir com 70 que estão em volta. Ok? Só para te contextualizar, aqui nasce uma coisa chamada sinédrio.
Você lembra quando o Sinédrio prendeu Jesus? O Sinédrio nasceu aqui. Eram os 70 homens principais de Israel que governavam Israel. O Sinédrio nasceu aqui. Eles se perdem. Eu não vou trabalhar, porque eu não vou trabalhar princípio de liderança aqui com Moisés. Eu vou pular, porque o problema aqui é a fome. Então, sempre que você lê no Novo Testamento sobre o que é o Sinédrio, está aqui em Números. Foi aqui que ele foi estabelecido, beleza? Pula para o verso 31, que é aonde interessa. Para nós, nessa exposição da manhã. Ok? Então, a liderança, porque o Moisés está muito chateado, porque está pesado para ele. Carregar aqueles milhões de pessoas, aquilo está pesado. Deus divide a liderança da nação entre o Moisés e mais 70. E aí você vai ver que eles vão profetizar, o Espírito vai cair sobre eles e tal. Ok, isso aqui você vai ler no meio da semana em casa. Vamos à exposição daquilo que eu estou tratando com vocês, que é no meio do deserto. Depois então, que Deus dividiu a liderança, porque o Moisés pediu para morrer. Você já pediu para morrer algum dia? Não é bom. Mas Deus deu alívio para o Moisés. E deu ajuda para ele. Depois disso, verso 31. Depois que ele resolveu o problema do Moisés, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento. A uma altura de quanto, gente? 90 centímetros. Espalhando-se em todas as direções, num raio de quanto? Monta essa cena na sua cabeça. 90 centímetros. Aqui tem quanto? Quem é bom de... Tem 1 metro? Vamos aproximar então? Vamos botar de 90 centímetros. Você imagina uma camada de codornizes. O mais próximo que a gente vai ter é codorna, dessa altura aqui. Você andar durante um dia, eu não sei quantos passos você dá em um dia. E você vê essa quantidade de codorna. Vocês já viram numa granja? Como as galinhas, elas ficam todas uma em cima da outra? Agora você imagina essa quantidade de codorna. São pelo menos 2 milhões de pessoas. O que aconteceu aqui foi um milagre. Porque nenhuma granja do mundo tem codorna para caber aqui. Mas olha o detalhe do texto, ele é grande. Durante um dia, você anda e não acaba. Não acaba. Olha o que o texto diz. Espalhando-se todas as direções. Verso 32. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codorna. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Quanto é um barril, você tem ideia? 200 litros. Um barril. Você tem ideia de você recolher 2.000 litros? Você tem ideia do que é isso? É encher sua caixa d'água de carne. Uma caixa d'água de 2.000 litros na sua casa de carne. Tem nem onde guardar esse negócio. Você vai guardar isso aonde? Haja geladeira para isso. Vai estragar. Não tem como. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Ok? Você precisa guardar a comida, né? Então você vai matar e vai secar ela. É tipo carne de sol que faz, não é? Carne de sol que você faz assim, né? Mata, estende, salga, né? É assim mesmo, não é? Gostoso. Mas enquanto ainda a carne estava onde? Entre os dentes. Está todo mundo de boca cheia. E antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pelo quê? Pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente tem o grande desafio de
conversar um pouco sobre a sua palavra. E nós temos um grande desafio, Senhor, de gratidão. Como o nosso coração é ingrato e insatisfeito. Que o período do deserto, por favor, seja um período pedagógico, para a gente compreender que o Senhor é Deus bom e gracioso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Felipe. Vamos entender o que está acontecendo aqui, então? Vamos lá? Pode colocar na tela, por favor. Hoje eu mudei um pouquinho o mapa, mas ele é basicamente a mesma coisa. Vocês se lembram que eles estavam em Mara, depois em Elim. Aí a gente desceu um pouquinho, e aí quando a gente desceu um pouquinho, o que aconteceu? Eles tiveram fome, e aí o maná caiu dos céus. E eles passaram a comer maná. Então agora tem água, e agora tem comida. Resolveu o problema? Resolveu o problema, então eles vão andar um pouquinho mais, e vocês vão perceber que eles chegaram no Monte Sinai. E aí vocês vão ver Êxodo capítulo 17, 18, 19, 20. O que aconteceu no Sinai? Eles estão saindo do Egito e eles, depois de viverem 430 anos aqui, eles vão para Canaã. Eles não vão pelo período mais fácil, por isso às vezes parece que Deus demora, lembra? Eles vão pelo caminho mais difícil. E isso que eu estou estudando com vocês. Quando eles chegam no Sinai, é o lugar em que Deus vai dar as tábuas da aliança. Eles não viveram no Egito? Eles são basicamente egípcios. Na maneira de adorar, na maneira de pensar, na maneira de viver. O que é o Monte Sinai? Deus está revelando agora como o povo dele deve viver. Então ele vai dar 3 tipos de lei. A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Porque Deus está estabelecendo a regulamentação de como eles vão viver na terra e como eles vão se relacionar com Deus. Isso é o Sinai. Primeiro Deus providenciou comida, agora ele vai dar leis ao povo dele. Então, quando você for ler a Bíblia em casa, e nós somos uma igreja reformada, embora a gente esteja aberto a todas as manifestações do poder de Deus, para nós, cada crente precisa pegar uma Bíblia e saber ler, para não cair no conto do vigário, para não ficar sendo enganado por profeta A, B, C ou D do nosso tempo. Nós somos uma igreja presbiteriana reformada. Então a gente gasta tempo ensinando vocês a lerem a Bíblia, para que vocês não fiquem dependendo de fulano, ciclano e beltrano. Porque a gente acredita numa tese reformada que é o livre exame da Escritura. Eu não preciso do apóstolo fulano, ou do padre ciclano, ou da igreja. Eu tenho o Espírito Santo para me guiar. É lógico, eu tenho o testemunho da igreja, que vai me ajudar, porque eu nasci agora e eu já tenho irmãos. Mas cada crente tem a liberdade de se relacionar com Deus pela palavra, pelo poder do Espírito. Isso é algo que ensejou a reforma protestante, gente. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: livro do Êxodo, livro do Levítico. Por quê? Porque ali em Levítico é o que está acontecendo no Monte Sinai. Quando você ler Levítico, ao invés de você ficar com preguiça e pular, que é o que acontece com a gente, agora que está na sua cabeça, você vai falar: ah, então entendi. O Levítico está sendo dado para eles entenderem como é a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Como eles se relacionam com Deus, como eles se relacionam entre eles e como eles se relacionam com a terra. O trabalho, o descanso e tudo aquilo. Isso é Levítico. Pastor, mas você acabou de ler Números. Sim, gente. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem daqui para Salvador, e você é blogueiro de YouTube, ou de, como é que é o nome daquele negócio? Instagram. O que você faz?
Você chega no carro, e aí você bota no carro, você bota uma câmera, e essa câmera vai filmar a viagem toda. E depois o que você vai fazer? Você vai pegar essa viagem toda que foi filmada, você vai fazer cortes, acelerar e dizendo, essa foi a nossa viagem até não sei aonde. Vocês veem vídeo disso o tempo todo. Fulano que foi para academia e ele grava e aí acelera e você fica vendo vídeo dos outros acelerado, não é isso? Isso é um diário de bordo. Números, só não está no 2x lá. Números é devagar, porque números é um diário de bordo. É o que aconteceu com eles, desde a saída até a entrada da Terra Prometida. Quando você ler o livro de Números, o que é que você está lendo? Você está lendo um filme. Você está lendo aquilo que aconteceu nos 400 anos, mas de maneira muito resumida. Porque 400 anos escrito, meu filho, ia demorar... Ele estava escrevendo até hoje, né? Ia demorar muito tempo. Isso é o livro de Números, ok? E o que é que vocês estão lendo agora? Logo depois do Sinai, eles vão chegar nesse lugar chamado Taberá. Aqui, ó, logo depois. Então, presta atenção. Vamos piorar o cenário. Eles já tinham visto água amarga se tornar em água doce. Eles já tinham em Elim visto as palmeiras e a água. Eles já tinham descido e já tinham aproveitado o maná. Eles já tinham visto a glória de Deus no Monte Sinai. Aí agora eles vão dar a volta. Quando eles vão dar a volta, eles estão sem água? Não. Eles estão sem comida? Também não. Eles estão sem a presença de Deus? Também não. Eles têm tudo o que eles precisam para caminhar? Tem. Porque o problema aqui não é faltar alguma coisa, nem espiritual, nem material. O problema aqui é o coração murmurador. E o deserto faz isso. Porque murmurar não é reclamar. Moisés reclamou, mas não murmurou. Moisés reclamou a tal ponto que ele pediu a morrer, para morrer. Reclamar é uma coisa. Murmurar é outra coisa. Está entendendo? Quando você ler esse texto, você precisa entender que aqui o problema não é uma reclamação. Você saiu de casa e o ônibus não passou. O que você vai fazer? A gente é tão piedoso, mal informado, que você fica zangado. E ficar zangado é normal, porque até Deus se ira. E está tudo bem. Você fala bem assim, caramba, que empresa de ônibus vacilona. Não passa o pessoal. Ou é o 8º Uber que você pediu e ele cancelou. É normal ficar chateado? Claro que é. Eu marquei um médico um dia desse, cheguei lá, a Aline conseguiu um encaixe para mim. E aí eu saí correndo para chegar no médico. Quando eu cheguei no médico, foi rápido. Ele demorou só 1h30 de atraso para me atender. Eu fiquei numa felicidade, falando glória a Deus o tempo todo. Claro que não, gente. Vocês são humanos, é normal. Reclamar é normal. Fui lá, Alan, dono da minha empresa, cheguei para ele, falei, Alan, você está vendo, a empresa cresceu, está grande, né? Aí ele, Rômulo, estamos trabalhando muito. Falei, pois é, estou armando a cama. Aí, não, relatórios, entregando. Rômulo, nossa, nós batemos a meta esse ano. Aí eu falei, então, Alan, eu estou achando que você podia olhar um pouquinho para mim. Ele falou, semana que vem a gente conversa. Não, mas Alan, o faturamento melhorou, dá para melhorar a comissão. Aí o que o Alan fala para mim? Não, semana que vem a gente conversa. Aí semana que vem eu vou conversar com o Alan. E aí, Alan? Rapaz, eu acho que a gente vai ter que esperar mais uns 30 dias. Como é que eu vou ficar zangado e reclamar normal? Claro que é, gente. Reclamar por uma situação ou uma circunstância, insatisfação, está tudo bem. Quem é cínico são os estoicos gregos. Os gregos, de uma escola chamada estoicismo, eles diziam assim, não reclame, autocontrole, vai passar. Isso é cinismo. Cinismo. Por quê?
Porque você ficar insatisfeito é da condição humana. Algum de vocês ama mesmo fazer um bolo e esquecer, e quando o bolo queimou, você sentiu o cheiro de queimado, você abriu o forno, aquela fumaça inteira, qual é a primeira coisa que você fala? Glória a Deus. De onde vocês já tiraram isso? Sabe qual é o nome disso? Desumanidade. Você está sendo desumano. Como assim, Rômulo? Porque seres humanos têm sentimentos. Até Deus fica frustrado com algumas coisas. E está tudo bem. Nós não somos gregos. Sentimento correto, manifestado da maneira correta, da forma correta. Ficar frustrado é normal? Oxi! O Arthur, por exemplo, queria o Neymar na seleção, ele ficou feliz da vida. Não foi, Arthur? Pois é, precisava ver que coisa. Agora, o Pedro não queria, né, Pedro? É normal, frustração é normal. Por isso, reclamar é normal. Ou vocês vão ficar engolindo seco em nome da piedade? É normal perguntar para Deus por quê? Oxi, claro que é normal. É normal olhar para Deus e às vezes olhar e falar bem assim, cara, não estou entendendo nada, inclusive eu não queria estar vivendo isso. É normal? Oxi, claro que é. Só que a gente, em nome de uma piedade mal informada, a gente reprime até as nossas emoções. O que Deus está tratando aqui não é a gente ficar insatisfeito. Presta atenção. Você cuidou dos seus filhos a vida inteira. Eu falei semana passada que você controla todas as decisões dos seus filhos? Não. Aí seu filho foi, tomou uma decisão errada, casou com uma moça que você sabe que vai dar errado e 2, 3 anos depois vai dar errado. Aí você fala o quê? Glória a Deus? Não, cara, você vai dizer, Senhor, estou chateado. Por quê? Porque isso vai dar errado. E o senhor sabe que vai dar errado, não vai? Estou triste. E tem algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Senhor, queria ter um aumento no trabalho. Estou merecendo. E acho que estou merecendo. Os números estão mostrando que eu estou merecendo. Eu tive o aumento? Não tive. Fiquei frustrado? Tem problema, gente? Nenhum. Zero. Tem uma situação no casamento que não está legal. É lícito ficar chateado? Normal. O que não é lícito é ser cínico. Porque nós somos humanos. Seres humanos têm sentimentos. O que não é lícito é ficar irado. O que não é lícito é você pecar. O que não é lícito é você ficar explosivo, ofendendo todo mundo por causa da frustração, acabar com o dia de todo mundo por causa da tristeza, travar a vida inteira por ser frustrado, por não saber manejar os sentimentos que a gente tem. E eu sei que vocês estão assustados porque a gente não para conversar sobre isso. Moisés está frustrado. E dizendo assim, o senhor pode fazer um favor para mim? Não aguento mais essa rapaziada aí. Olha os termos que Moisés usa. Fui eu que pari esse povo. Olha só. Revoltado. Foi eu que dei a luz a esse povo. Resumo. O senhor é que se... Imagina Moisés gritando com Deus. O senhor é que se vire com esse trem para lá. Eu não quero saber. Tanto que Deus se compadeceu. Porque o Senhor Deus não está preocupado com a performance religiosa que você faz parecer para Ele. O Senhor Deus está preocupado se você é verdadeiro ao conversar com Ele e falar as verdades que estão no seu coração. Porque Ele as conhece todas. E não adianta você ficar fazendo cara de pajem para Deus. Ele sabe o que está lá dentro. Então é melhor você conversar com Ele de verdade e falar com Ele de verdade do que ser um cínico estoico. E fala, vai passar, né?
em nome de Deus? Não, cara, a Bíblia não está falando isso para nós. E aqui é o que eu estou mostrando para vocês. Não faltou comida, não faltou pão, não faltou a lei, não faltou a manifestação do poder de Deus. O que é que faltou aqui então, Rômulo? Faltou gratidão e faltou contentamento. Isso é que faltou aqui. O que faltou, porque o contrário de reclamação é murmuração. Ô Rômulo, o que é murmurar? Vamos olhar como o texto começa. Aconteceu, verso 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a ira se acendeu. E fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então, o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor. E o fogo parou. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor o queimou entre eles. Como foi a reclamação dessa gente? Percebe, Um bando de estrangeiros. Cadê? Que havia no meio deles. O que ele começou a fazer? Começou a fazer com que eles reclamassem porque eles estavam cheios de gula. Até os próprios israelitas começaram a fazer o quê? Murmurar. Eles começaram a murmurar. Aqui, feita essa introdução, e eu vou bem rápido hoje. O nosso irmão Marcelo tem um trabalho com casa de recuperação. Aqui a gente ajuda, né? O Mão Amiga. Inclusive, uma vez por mês, a gente faz culto nas casas de recuperação. E vocês, especialmente homens, estão convidados a estar lá com o pessoal. Mas sabe o que mais me chama atenção? Mais não. Das coisas que me chamam atenção nessas casas de recuperação, são quando os homens têm alta. Os tratamentos costumam durar 8, 9 meses de duração. E é curiosíssimo. Na hora que eles recebem alta, grande parte deles não quer ir embora. Sabia disso? Grande parte deles não quer ir embora. Sabe por quê? Medo. Eles têm medo de ter recidiva, cair novamente. Eles têm medo de voltar para o álcool, para a droga. Eles têm problema com as famílias. Então eles têm medo de voltar e ter que enfrentar as famílias. Eu acho isso muito interessante. Porque a liberdade realmente é assustadora. Viver de maneira livre não é uma coisa fácil. Mesmo. E o problema desses caras, às vezes, que estão nas casas de recuperação, não é o fato deles terem que sair. O problema é que muitos deles já estão livres do vício. Só que não é só ficar livre do vício. O problema é que foi uma vida inteira construída dentro do vício. Então, quando eles saírem, não usar droga, talvez seja a parte mais fácil. A parte mais difícil é aquilo que os leva ao vício. Porque muitas vezes o vício não é só recreativo. Às vezes o vício é recreativo. Mas às vezes o vício se dá porque o cara não dá conta de viver. Às vezes o cara não dá conta de trabalhar e pagar conta. Às vezes ele não dá conta de voltar para a casa que ele tinha. Ele não dá conta dele mesmo. Ele não vai dando conta. E como ele não consegue dar conta de viver, o que ele faz? É melhor voltar para a vida que eu tinha antes. Afinal de contas, na vida que eu tinha antes, ele tinha rotina. Como assim, Rômulo? Tinha, ele ficava doidão e ali passava o dia inteiro.
E ao invés dele ter que tomar decisão, realizar coisa, fazer isso, aquilo outro, para ele, naquela situação, é melhor ele ficar completamente narcotizado, a vida passa e fica bem. Porque quem fala isso é um pseudônimo de um psiquiatra inglês, e o pseudônimo dele é Theodore Dalrymple. Ele fala o seguinte: na cabeça daquele adicto, daquele viciado, olha que loucura, é mais seguro viver ali do que sair para tentar uma outra coisa. Daí você vai perceber, porque muitas, e ele trabalha o caso das mulheres que são agredidas, por isso muitas mulheres que são agredidas voltam para os seus agressores. Uma das razões psiquiátricas que ele dá é a liberdade e a segurança. Porque às vezes a única maneira com a qual, olha que maluquice, a única maneira com a qual aquela mulher se sentiu amada a vida inteira foi tomando pancada. Então ela volta. A única maneira que ela se sentiu cuidada a vida toda, quando alguém deu atenção para ela, foi debaixo de pancada. E isso explica, além de tudo aquilo que vocês já sabem, a questão financeira, mas a questão emocional é muito forte. Por quê? Porque se libertar dessas garras não são fáceis. Vocês que já tiveram pessoas em volta que vivem ou viveram com isso, vocês sabem do que eu estou falando. Como é difícil. Aí a gente fala assim, gente, mas como é difícil a pessoa se libertar. Porque não é simples mesmo não. São amarras emocionais que tem naquela pessoa e ela não consegue sair. Às vezes a gente que está do lado de fora fala assim, rapaz, mas como é que fulano consegue viver uma situação tão abusiva? É porque não é simplesmente isso. É mais profundo. É isso que está acontecendo aqui. Isso é Números capítulo 11. Percebe? Como assim, Rômulo? Gente, está faltando água? Não. Gente, está faltando comida? Não. Gente, está faltando o poder de Deus? Não. Está faltando a orientação de Deus? Não. Mas eles querem voltar para o Egito. Está faltando nada. Aqui entra a murmuração. O que Deus deu não é suficiente. Então, pelo amor de Deus, cuidado com quem você é e com quem anda do seu lado. Calma. Olha o verso 4. Coloca na tela, por favor. Leiam comigo. Um bando de... Cuidado com as mesas que você senta, tá? Gente, eu vou definir murmuração agora. Andar com gente murmuradora e reclamona é um inferno. Gente que nada tá bom, que nunca tá satisfeita. Gente que porque isso no final é arrogância, porque ela acha que o jeito que ela vai fazer as coisas é melhor. Andar com esse tipo de gente que sabe de tudo, que fala de tudo, que tem opinião sobre tudo, que todo mundo está errado, acontece duas coisas. Primeiro, esse tipo de gente tem a capacidade de pegar um povo desse aqui inteiro e perverter todo mundo e fazer todo mundo virar reclamão junto com ele. Lembra que o apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso? Lembra que o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso? Olha o que a Bíblia diz. Um pouco de fermento estragado faz o quê? É dentro de casa, ou dentro da família,
ou dentro da igreja, ou dentro do trabalho, ou junto com os amigos, tem aquela pessoa que sabe de tudo, que fala de tudo, que tem opinião sobre tudo, que reclama de todo mundo, que nada está bom, que o tempo todo, de verdade, saia fora desse tipo de gente. Porque esse tipo de gente tem a capacidade de fazer com que o coração de todo mundo se perverta. Cuidado com quem você anda. Cuidado, porque daqui a pouco você esquece de olhar para a sua vida e começa a olhar para a vida dos outros. Você começa a parar de olhar para a sua vida, para um monte de problema que você tem, para as coisas que você tem que resolver com a sua mulher, com o seu marido, com quem está em volta. E aí, um bando de desocupado começa a encher o seu ouvido. E quando você mais pensa que não, você começou a reclamar do patrão, do trabalho, do mundo, de quem está do seu lado, dos amigos, do pastor, de quem está em volta. Começa a reclamar de todo mundo, cara. Só eu que vi isso na vida? Agora vem um problema. Olha, por favor, para mim. Se você é desse tipo de gente, olha para mim. Gente, isso é pecado. Para de ser fiscal da vida dos outros. Isso é pecado. Para de ser um reclamão. Vai cuidar da sua vida. Em nome de Jesus, vai cuidar da sua vida. Para de querer resolver o problema de todo mundo. Para de ficar colocando as pessoas umas contra as outras. Você está sendo filho do inferno 2 vezes. E quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Porque você não entra no reino dos céus e você não deixa os outros entrarem. Em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Olha, tira a trave que está no seu olho. Gente que tem opinião sobre tudo, que fala de tudo, que fala de todo mundo. E que vive reclamando. Isso é gente mal amada. Isso é gente amargurada. Isso é fermento mal no meio das pessoas. Ninguém gosta de andar perto de gente assim. Não seja alguém assim. Estou apelando para você em nome de Jesus. Ninguém aguenta isso, gente. Eu estou dizendo isso porque murmurar não é reclamar. Você sabe o que é murmurar? A expressão hebraica para murmurar é aquela pessoa que fica o tempo todo assim. Você viu a Tairine? Ó a Tairine. Aí passa um dia, ó a Tairine. Aí daqui uma semana, olha a Tairine. Reclama, 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 reclama. Ó o pastor tinha que estar de terno. O pastor tinha que estar de terno. Pô, compra um terno, me dá então. Pronto, me dá 2. Eu não vou usar. Eu não vou usar. Por que vocês não andam de terno? Por que eu tenho que andar? Ah, liturgia, que liturgia? Você vai me julgar se eu prego a Bíblia ou não. Não, só o fulano. Quem é que estava tocando aqui? Nem sei. Ó o Heitor. Ó o Heitor. Ó o Heitor. Ó o Heitor. Deixa o Heitor em paz. Deixa o Heitor em paz, rapaz. Ó a menina, ó a filha de fulano de tal, ó o filho de fulano de tal. Gente, quem é que aguenta isso? Como é que você aguenta isso? Você não tem mais nada para fazer? Aí no trabalho, reclama. Murmurar é não parar. Não parar, tá ruim. Teve um aumento de salário, mas foi pouco. Aí aumentou de novo, mas foi pouco. Tá ruim. A mulher é ruim. E o marido é ruim. Murmurar é isso. Você chega perto da pessoa, ela reclama. Nós não estamos falando de quem sofre. Quem sofre reclama mesmo. Eu descobri que eu tenho câncer. Caramba, eu vou ficar triste. Mas o reclamão é aquele que fica 10 anos falando da mesma coisa. E reclama. Esse é o murmurador. Ele é um murmurador, ele não para. Fala. Você chega perto dele, o coração dele está cheio. Fala. Reclama. Reclama de tudo. Aí você olha e a casa está suja. Não, tá ruim. Tá tudo ruim. A vida tá ruim. Entenderam o que é murmuração? Entenderam? Tem murmurador aí, dão glória a Deus. Não faça isso. Mas olha a seriedade do que nós estamos falando. É a seriedade. Sério, isso é sério. O murmurador,
O coração dele é ingrato. É cego espiritual. Então, não é se em uma situação eu achei ruim. Para o murmurador, a vida é ruim. Ele é o João Bacamarte. Ó vida, ó mundo, ó azar. E tudo de ruim acontece com você, não é com ele. Esse é o murmurador. Porque, por outro lado, o murmurador, ele tem a solução do mundo todo. Pega a chave do mundo inteiro, entrega na mão dele. Ele não resolve nem o problema que ele tem dentro de casa, mas ele resolve o problema da vida de todo mundo. Esse é o murmurador. Vocês percebem isso? Então, cuidado para... Se você anda no meio desse populacho, ore por essas pessoas e dê um passo atrás. Porque você vai se tornar uma delas. Se talvez você já se tornou uma delas, peça perdão a Deus e tente mudar. Em Jesus Cristo há solução. Em Jesus Cristo a gente consegue ter uma mudança, tá? Peça perdão ao Senhor. Pare de reclamar, porque no final, o reclamão, ele só tem um coração ingrato. Nada nunca está bom para ele. Deixa eu aplicar esse texto para vocês agora. Ficou claro o texto? Ficou? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Qual era a reclamação dessa gente? Você parou para pensar? A reclamação dessa gente não é se faltou comida, não é se faltou água. A reclamação dessa gente é o tipo de comida que Deus deu. Porque o problema aqui, eles estão no meio do deserto e olha só o que eles falam. Final do verso 4. Ah, se tivéssemos carne para comer. Seria bom. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada a não ser o maná. Gente, eu fico escandalizado. Primeiro com eles, depois comigo, porque sou igual. Rapidamente, primeira aplicação que esse texto dá, de 5, rapidinha que eu vou fazer. O deserto, gente, ele não te faz um murmurador. O deserto só traz à tona a murmuração que está escondida dentro de você. Quando você começa a viver momentos apertados, aquilo não te fez assim. Isso só está mostrando, na verdade, o que você tem dentro do coração. E você vai perceber isso, e é isso que acontece quando eles estão aqui. Eles pararam e eles começaram a reclamar no verso 1 daquilo que Deus tinha feito. Então, percebam, não é um desabafo isolado. Um dia que você está extremamente triste, faz um desabafo isolado. Não é um momento em que você está naquela circunstância e por isso você ficou frustrado ou chateado. Essa gente vem reclamando o tempo todo. E aí vem um termômetro para você. O termômetro é assim. Eu vou te fazer 3 perguntas. Você consegue celebrar alguma coisa na sua vida? Celebrar. E quando eu estou dizendo celebrar, a gente vai desde aqueles que estão felizes porque hoje o dia nasceu alegre,
Outros estão radiantes porque o Palmeiras ganhou ontem. Você consegue celebrar? Celebrar. Celebrar porque o filho se formou. Celebrar. Celebrar porque o filho se casou. Mas é ficar alegre. Porque tem gente que quando o filho se casa fica triste porque perdeu alguém. Olha o egoísmo. Ele não está feliz porque o filho se casou. E agora vai ter uma nova família. E a imagem de Deus vai... Mas ele está triste porque, nossa, perdi alguém. Mas, meu Deus, é um funeral? Não, é o casamento do meu filho. Que loucura, né? A gente consegue celebrar alguma coisa ainda? Celebrar. Você consegue celebrar assim, ó. A Aline está aqui. Nossa, a Aline estava desempregada. Agora ela conseguiu um emprego. Parabéns! Porque a maior parte de nós tem inveja. E fala assim, o meu é melhor. Ela conseguiu dela, mas o meu é melhor. Olhar, sei lá. Chegou a Paulo e o Marcos aqui falando, pastor, acabamos de fazer 15 anos de casado. Louvado seja Deus. Aí o irmão do lado que não casou fala, tomara que se separe. Não é assim? Gente, é amargura demais. Inveja. Uma coisa horrorosa. Você consegue celebrar a vida dos outros? A vitória dos outros? Você consegue celebrar o que acontece com você? De pequenas coisas. Você consegue agradecer? Você consegue agradecer de verdade? Senhor, obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida em Jesus. Obrigado pela família. Obrigado. A gente consegue agradecer? Obrigado, o salário bateu na conta no 5º dia. Obrigado. Obrigado por livramento A, B, C. Consegue agradecer? Senhor, obrigado pelo perdão de pecados. Obrigado. Obrigado pela salvação. A gente consegue agradecer? Agora, quer outro termômetro? Você vive a vida toda insatisfeito? Tá ruim, tá ruim, tá ruim e ninguém presta? Mais uma pergunta para você. Você reclama ou tem medo de perder aquilo que Deus te deu? E você mesmo chorando pediu, aí agora Deus dá, e você tem medo de perder? Ou você reclama daquilo que Deus deu? Porque tem gente, Léo, que estava desempregado e pediu um emprego que Deus deu. Agora ele reclama do emprego que Deus deu. Ou me ajuda a te ajudar. Não, é sério, e eu não sou nada. Mas eu fico pensando, porque Paulo diz em Romanos, que o Espírito Santo tem que ajustar as nossas orações, né? Rapaz, mas tem que ajustar demais, né? Porque o cara pede um emprego, Deus dá um emprego, ele reclama do emprego que Deus deu. Ele está sozinho, pede uma esposa, Deus arruma uma esposa, aí ele casa, ele reclama da mulher que ele não tinha antes. Aí ele não tinha filho, orou para tentar engravidar 3 anos, ele tem filho, agora o menino está correndo, espalhando tudo, quebrando tudo, e ele reclama a Deus por que deu filho. Gente, haja o prazolam, hein? Não tem como. Não tem como. É isso que está aqui. Então, na verdade, as perguntas que eu estou fazendo, elas só estão vindo à tona porque tem gente que chega para se relacionar com Deus sem gratidão, sem confiança, e ele é uma vítima constante. Ele é vítima disso, vítima daquilo, vítima daquilo, vítima daquilo outro. O tempo todo. Como? Aí percebe, quando vem o período de deserto, sabe o que ele está mostrando? Que você, na verdade, é assim. Ele não está te formando assim. A dificuldade não está te formando assim. Você é assim. E que bom que veio o deserto para tirar você disso. Porque esse é o papel do deserto. A pedagogia do deserto é exatamente essa. Porque, gente, num coração ingrato, a gente sempre vai reclamar. Mas tem uma segunda coisa aqui. Olha, leia comigo o verso 4 e 5. Sério. Vamos ser honestos. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula. Eu já falei de gula aqui quando preguei sobre os 7 pecados. Até que os próprios israelitas
tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Eles querem comer carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos. Gente, de graça. Trabalhavam de sol a sol. Escravos. De graça. Tipo o Bolsa Família do Egito. De graça. De graça. Como de graça? Matavam os filhos deles e era de graça. Matavam todos os meninos com menos de 2 anos e é de graça. E a dieta era de CrossFit, né? Cebola, alho, melancia, pepino. Quem é bom de nutrição? Uma gracinha isso aqui. É uma beleza. Isso aqui é o que há. Gente, mas sabe qual é o problema? Olha o que o deserto faz. A dificuldade, eu falei isso aqui várias vezes, e eu só queria aprofundar um pouquinho. Eu falei em romantizar o passado, e aqui eu queria falar com vocês de idealizar o passado. Escravidão, sofrimento, opressão, chicote, marca. Ô gente, por favor, para de idealizar o passado. Não tem como a gente idealizar o passado. Ele não existe. A dificuldade faz com que você tente idealizar o passado. Pessoal, vocês estão livres de alguns vícios que vocês tinham no passado. Pornografia, sexualidade errada, lascívia, vício com jogo. Tinha gente com vício em cigarro, bebida, droga, viciado completamente. Aí está passando por um perrengue agora e fala assim, bom era bom? O celular sacudia, caía vídeo X-rated. Era maravilhoso. Era maravilhoso, está enrolado. 2, 3, 4 pessoas na vida. Era ótimo. Era ótimo estar enrolado no casamento. Era maravilhoso. Era maravilhoso estar no meio de uma relação pecaminosa. Era maravilhoso. Era lindo. Era uma delícia o passado. Gente, a gente está livre em Jesus Cristo. Aí nós estamos livres em Jesus Cristo com saudade da escravidão. Estava vivendo e vivia relação ruim, marido ruim, mulher ruim. Aí Deus livrou, ou mudou, ou aconteceu alguma coisa. E está morrendo de saudade disso. É disso. O problema da gente é que a gente não consegue olhar a nossa dignidade em Jesus Cristo. E eu tento convencer vocês da dignidade da gente em Jesus Cristo. A dignidade do nosso corpo, dos nossos membros, do nosso caráter, de quem Jesus Cristo fez, quem a gente é. Por isso o valor do corpo de cada um de vocês é muito grande. Porque custou o sangue de Jesus na cruz. Porque custou a vida de Jesus. Entende isso? E aí agora a gente vai ficar, quando? Com saudade do tempo que a gente não conhecia o Senhor? É essa saudade. A saudade era do tempo que a gente vivia escravizado pelo diabo, oprimido. Oprimido por tudo quanto é tipo de coisa. Espiritual, moral, é essa saudade que a gente tem. Ô gente, aí algumas pessoas falam que ser crente é muito chato. Eu discordo. Mas, você sabe que, especialmente, deixa eu falar com você novo convertido. Se existe um ambiente maravilhoso, é esse que está aqui. E se existe uma vida maravilhosa, é essa que está aqui. Entre irmãos, celebrando o Senhor, sendo perdoado, tendo Jesus Cristo como Senhor, tendo o privilégio de ler a Bíblia.
Porque alguns de nós morrem de saudades de ambientes que a gente viveu no passado, que só traziam desgraça para a vida da gente. Só que a carne é terrível. Porque a carne da gente que luta contra aquilo que Deus colocou e a nova natureza, ela fica idealizando alguns ambientes que nos destruíram, com pessoas que nos destruíram, com ocasiões que nos destruíram. Aí vem aquele romantismo. Bom é quando a gente estava lá. Bom? Bom é você estar livre e sóbrio hoje de manhã, para poder levantar e vir aqui orar e falar com Jesus Cristo. Bom é você estar sóbrio, limpo, com o teu corpo limpo, para vir para cá adorar o Senhor com a cabeça erguida. Isso é bom. Bom é você poder não ficar com aquela ressaca moral, ou como dizia um filósofo brasileiro, o Nelson Rodrigues, com aquele tédio da carne, porque você aprontou, e aí a carne agora fica com um tédio danado, porque dá aquela ressaca moral enorme. Ficar com saudade disso? É isso que vai alienar nossos desejos? Ah, cara, eu fui chamado para ser livre. Então, você quer ver o melhor ambiente para você estar? Sóbrio, limpo, de alma aberta e coração tranquilo, com os meus irmãos adorando o Senhor, e no meio da semana eu vivo para Deus. Mas tem uma terceira coisa que isso aqui. Ao verso 5, como ele é forte. O verso 5 fala o que do maná, gente? Você já cozinhou para alguém? Tem uns caras bons de cozinha aí. Neuci faz uma pizza boa, vai lá na casa do Neuci para você comer. Aí o Neuci vai lá e faz uma pizza para você. Aí, Neuci, o cara chega, aí ele come 2 pedaços e fala, nossa, que pizza horrível. Vocês já fizeram isso? Cozinharam para alguém, o pessoal chega, aí quando o cara chega, fala assim, nossa, que coisa horrível. Pô, a gente se sente mal, vai. Não se sente bem, você gastou tempo. Aí o cara ainda fala assim, a boa era a comida que eu comia não sei aonde. É isso que eles estão fazendo com Deus. Maná não serve. Maná não serve para nós. A gente quer a comida do Egito. Por quê? Um coração murmurador que idealiza o passado, ele faz com que a graça de Deus diária perca completamente o valor. Maná não serve. E tinha todo dia comida para todo mundo. O murmurador, o ingrato, ele está o tempo todo, o dia inteiro, reclamando de tudo. Nada é suficiente, nada está bom. E o milagre diário que Deus dá não é bom, não é bonito, não serve, não é suficiente. Não adianta, cara. Não adianta. E aí, gente, sabe qual é o problema daqui? O nome disso se chama costume. Costume. Como assim, Rômulo? Se chama costume pelo seguinte. Sei lá, vocês me deram esse copo aqui, ó. É meu. Primeiro dia, eu chego aqui, vou polir o copo. Aí eu falo, vem cá. O copo que me deram, maravilhoso. Copo top, água. Maravilhosa. Que água. Semana que vem, o copo já fica aqui, eu já estou aqui. Tudo bem? E o copo está atrás. Tudo jóia. Daqui 3 semanas, como é que eu estou? Te ganhei um copo novo, né? Pai, se tivesse um copo novo. Aí vem minha esposa e fala assim, mas você tem um copo verde. Não gosto de verde. Verde não é bom. Verde. Mas, amor, o copo fica gelado. Eu acho que eu passei a gostar de água quente. Gente do céu, ninguém aguenta isso. E a sociedade, ela é pronta para isso, porque você é fruto sempre dessa sociedade de mercado/consumo. E isso vai fazer com que você sempre esteja insatisfeito com tudo que você tem. E aí qual é o problema? O problema é que a gente passa a se acostumar, não é só com o que a gente tem, você se acostumou com a graça de Deus o tempo todo. E aí quem é que vai agradecer? Não tem tempo nem para ver e perceber.
Você se acostumou com a vida de alguém que é perdoado. E aí sabe o que acontece? Já nem pede perdão mais. Porque a consciência está cauterizada, para quê? Para que eu vou pedir perdão? Estou acostumado. Eu começo a ficar acostumado com a obra da providência na minha vida. Aí você sabe para mim o estágio que é pior, quando a gente fica acostumado até mesmo com a presença de Deus na vida da gente. Tem gente que tem a pachorra de chegar diante de Deus, como num momento de culto como esse, e não muda nada na vida do cara e da mulher. Nada, 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 nada. Ele não consegue cantar, ele não consegue orar, ele não consegue ter um sentimento de gratidão, ele não consegue ter um momento, nunca teve um momento de quebrantamento na vida, porque também não consegue ver os milagres diários que Deus faz na vida dele. Entra culto, entra ano e sai ano, entra dia, sai dia. Não muda nada. Meus irmãos, a gente precisa parar um pouquinho. Porque aqui, deixa eu fazer uma afirmação forte. O problema aqui não é a comida. O problema é o coração do povo. O problema não é a vida que eu e você temos. O problema é o nosso coração. Porque o que é uma vida transformada? São os nossos amores completamente transformados, gente. São os nossos afetos completamente transformados. Por isso, para eu poder terminar, Deus castiga esse povo, porque no final das contas, o que eles tinham era uma idolatria escondida, uma rebeldia, uma falsa dependência e uma imaturidade espiritual para as coisas de Deus fora de série. Eu vou pregar uma série no mês que vem chamada Igreja 2.0. Significa que vai ter uma atualização. E o cerne do que eu quero trabalhar com vocês é porque, é o que eu vou falar agora. Nós estávamos mortos e saímos da morte espiritual para a vida. Mas, irmãos, nós não saímos da vida para a maturidade. É incrível. Incrível. E o deserto existe exatamente para desvendar o coração da gente. Mesmo diante da murmuração, Deus guia o povo dele, ele não está com problema com isso. Mas o objetivo do Senhor é amadurecer o seu povo. Cadê os meninos para a gente terminar? É um texto muito rico. E eu poderia ficar aqui o tempo todo, mas o que eu queria pegar hoje é sobre a murmuração e a falta de contentamento. Irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês que o maior perigo não é a fome. O maior perigo do deserto não é a fome. O maior perigo do deserto é você não se esquecer do Egito. E o pior é que esse ainda é o maior perigo para nós hoje. Ficarmos com saudade de uma vida em que Deus não fazia parte. E o pior, mantermos o Egito como princípio e valor dentro do nosso coração hoje. Faraó não pode reinar sobre nós. Sempre que a vida apertar, e eu já expliquei isso, falei isso com vocês várias vezes, você sempre vai querer olhar para trás e falar, como era bom lá. Isso é um mecanismo psicológico que a gente tem. Quando você pensar, como era bom naquela época, como era bom naquele tempo, Jesus está chamando você hoje para amadurecer. E não viver de passado, mas amadurecer e ser resiliente para viver o presente que Deus nos deu.
Porque tem graça no presente que Deus nos deu. E eu fecho dizendo o seguinte: Moisés foi interceder pelo povo, não intercedeu? Qual foi a intercessão que Moisés fez? Me mata. Eu não aguento mais. Vocês percebem por que a gente precisa ter um intercessor que morre, mas ressuscita e vive eternamente? Moisés não é suficiente para mediar os homens com Deus. O deserto é pesado demais para Moisés. Mas para vocês murmuradores, e para vocês e eu, que sofrem com murmuração e insatisfação, nós temos alguém, o nosso intercessor, o nosso intermediador, entre nós e Deus. Ele passou por todos os desertos nessa vida. Inclusive, o deserto mais profundo, que foi a ausência de Deus. Quando ele disse: Deus meu, por que você me abandonou? E a Bíblia Sagrada nos diz que ele continua vivo, intercedendo por nós todos os dias. Para que mesmo no meio dos desertos, duas coisas acontecessem. C.S. Lewis nos ensina. Primeiro, o Deus do cristianismo é o único que sabe o que é sofrer, porque ele mesmo sofreu. O Deus do cristianismo sabe a condição humana. Ele sabe como nós somos. Por isso o Senhor Jesus sabe como você é e como você se sente. Segundo, Ele recebe você como você é e está. Para a partir de hoje, Ele começar uma mudança na sua vida e na minha. Existe forma diferente da gente viver. Sem saudade do passado. Mas com uma vida nova em Jesus. Cristo é suficiente para nós, irmãos. Que Deus nos dê graça